Senhoras e senhores, cumprimentando-os, estamos iniciando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada a limpo. Façamos uma breve prece de introito ao trabalho de hoje. Agradecendo, em primeiro lugar, agradecendo. Sempre temos que fazer isso. Cada dia, agradecer o novo dia. A cada vez que aqui estamos conversando, dialogando com vocês, com todos, é um momento de agradecimento ao Criador de tudo. Também ao Divino Mestre Jesus, Criador do planeta Terra. E continuar a rogar, a pedir, a implorar a bênção, a bênção. Abençoa o nosso corpo físico. Abençoa o nosso corpo espiritual. Abençoa o nosso espírito, para que possamos prosseguir na jornada evolutiva a que nos propusemos. Ó Senhor, cura as nossas dores. Ó Senhor, cura as nossas doenças, sejam elas físicas, morais ou espirituais. É a súplica que fazemos neste dia. E finalmente agradecer também por tudo isso. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. O trabalho de hoje é boas maneiras. E assenta-te no último lugar. Está em Lucas, capítulo 10, capítulo 14, versículo 10. Quem disse essas palavras foi Jesus. O mestre, nesta passagem, proporciona inolvidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico, relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações que nos vejamos convocados a examinar algo de novo junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, aí ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente, enquanto para a tarefa de retificar ou reconduzir almas é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra cada dia, através do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares. E quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques
com a exposição de quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te, de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás, senão estabelecer mais fortes perturbações. Boas maneiras. Que lição, né? Jesus lá atrás disse por um motivo, e nós estamos aprendendo os motivos reais. Daqui a mais ou menos 2000 anos estaremos discutindo ainda os motivos, e cada vez aprendendo mais em cima desses motivos, de assenta-te no último lugar. O que a irmã Ângela encontrou com o relato do Evangelho? Nossos cumprimentos, irmã. Cumprimentando a todos que estão em casa, nossos irmãos e irmãs, que vão nos assistir ou ouvir também, né, pela rádio ou nas redes sociais, que Deus abençoe a todos. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7, nós temos uma parábola de Jesus, onde ele fala justamente em relação a esse texto, onde Jesus, um dia de sábado, ele entrou na casa de um fariseu, de um dos principais fariseus, né, para ele fazer uma refeição naquela casa. E aqueles que estavam ali começaram a observar ele. Então ele, notando que os convidados sempre escolhiam os primeiros lugares, Jesus propôs uma parábola dizendo: quando fordes convidados para bodas, então vos coloqueis em primeiro lugar, porque pode ser que outra pessoa mais importante que vós se encontre entre os convidados, e que aquele que vos convidou venha vos dizer: dai o vosso lugar a este, e vós ficareis envergonhados. Sejais obrigados a ocupar o último lugar. Quando fordes convidados, ide tomar o último lugar, para aquele que vos convidou possa chegar perto e dizer: meu amigo, vinde mais para perto de mim. Então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Nós temos ali no texto Lucas 14, do 10 e 9, e aqui nós temos Lucas 14, do versículo 1 ao 11. Então passa todo esse texto que nós começamos a ler. E o que Jesus quis dizer com essas máximas? No livro do Emmanuel, tem uma obra do Chico que se intitula Ninguém é Inútil. Ninguém é inútil. Isso é a obra, uma psicografia do Chico Xavier pelo espírito do Emmanuel. Ele discorre assim um trecho do livro: para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome preclaro ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com prazer de servir. Olha só, com prazer de servir. E o que Jesus vem nos falar então nessa parábola? Começa com o princípio da humildade. Por mais evolução intelectual, vamos falar o lado material, que eu possa ter, mesmo o intelectual, retomando ali a doutrina espírita, por exemplo, por mais conhecimento espiritual que eu tenha de religiosidade, por mais conhecimento material que eu tenha no meu lado intelectual, sempre nos cabe trabalhar com humildade. Jesus nos ensina nessa lição muitas coisas. Trabalhar o nosso orgulho, porque o que acontece hoje? Quanto mais eu sei, mais eu quero mostrar ao outro que eu sei.
E muitas vezes esquecendo que aquele irmão que está ali do meu lado pode saber muito mais do que eu. Mesmo ele não tendo uma faculdade, um doutorado, um mestrado, mesmo ele não tendo estudado nada. Mas a vivência de vida dele é muito maior que a minha. As experiências dele são muito melhores que a minha. Então Jesus nos ensina que todo aquele que se eleva, né, todo aquele ser aqui encarnado, que se acha que sabe mais que o outro, que tem mais intelectualidade que o outro, e usa isso de maneira errada, será rebaixado. Porque tudo que nós vamos conquistando aqui no mundo da matéria, neste plano que nós estamos encarnados, é para a nossa evolução. Para a nossa evolução. Jesus, ele costumava frequentar essas reuniões em certas ocasiões, que julgava própria, para estudar o caráter e a psicologia das pessoas. Antes de propor aos seus discípulos a parábola da grande ceia, por exemplo, ele julgou de bom aviso ensinar-lhes que, mesmo que convivas desse banquete espiritual, não deveriam pleitear os primeiros lugares, posições inadequadas aos que devem observar estritamente a humildade, o único meio de exaltação e conquista de mérito. Nenhum valor tem para Jesus os que se salientam pomposamente nos primeiros lugares e praticam todas as obras que aparentemente são boas, para serem vistas por quem? Pelos homens. Os que alargam seus filactérios, alongam suas fímbrias e gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças públicas e de serem chamados de mestres. O convívio da grande ceia deve ser sóbrio, modesto, prudente, recatado, cheio de boa vontade, laborioso. E em vez de nos recostarmos comodamente no primeiro lugar em que se encontra vago em torno da mesa, deve-se fazer como servo, que depois de bem examinar as iguarias, serve equitativamente aos convivas, segundo o paladar de cada um. Então vejam só, quando Jesus diz, o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Tem estrita aplicação a todos aqueles que já receberam a palavra de Jesus em espírito e verdade. O que vós acham, irmão Antônio? Boas maneiras refere-se exatamente, né, ao dia a dia das nossas vidas. Eu estava pensando com meus botões aqui. Quanto mais tu sabes, mais tem que demonstrar que não sabes. Porque aquele que se exalta, e é muito claro, a lição de hoje é a humildade, né? A lição de hoje é para todos nós. O homem sábio tem que usar sua sabedoria para o bem do próximo. Veja bem. Para o bem do próximo, porque ele sabe mais. Ele não tem que usar isso para dizer se eu li tal livro, não está livro, parágrafo tal, tem isso e tal. Não, ele não precisa dizer nada disso. Ele age conforme a lei. Jesus disse, eu vim cumprir a lei. Isso é agir de acordo com a lei. Qual é a lei? A lei dos homens, que tem que ser respeitada. Nós vivemos numa sociedade. E a lei maior, que é a lei de Deus. Que fundamentalmente é a lei do amor. Haverá lá no futuro somente uma religião. A utopia de uma religião. Qual a religião que vingará? Lá na frente. A religião do amor? Esta vingará. Não precisa ter nenhum nome, a religião do amor. Por isso que é preciso que nós nos amemos de verdade.
O mais sábio, ele tem a inteligência, ele veio mais inteligente para o aprendizado, para poder ajudar aquele que ficou para trás. E não para ele se orgulhar daquilo, isso é orgulho, eu sei, eu sou inteligente. Que bom que ele sabe. A humanidade precisa dos sábios, precisa dos cientistas, dos grandes médicos, precisa. Mas que eles vieram nesta encarnação e nas próximas também virão para servir. Todo aquele que tem um cargo, qualquer tipo de cargo, que tenha um encargo, seja o pai de família, a mãe de família, seja o governante, ele veio para servir e não para ser servido. Jesus demonstrou isso. Ele lavou os pés, quando era para ser os pés dele serem lavados. Ele demonstrou essa grande humildade em cima disso. É preciso que nós realmente a aprendamos com a lição do Mestre Jesus. A lição dele é sensacional, vai valer para milhares, para todos sempre. Para que nós aprendamos a ser justos, a sermos bons de verdade, e não só na palavra. Pensar o que vamos dizer, cuidar o que vamos dizer, por isso tem que ser pensado. Cuidar com a palavra que é dirigida a alguém, e a palavra às vezes está escrita, fica marcado ainda muito mais com a escrita. Então cuida com aquilo que escreves, com o que pensas, com o que dizes, para não ferir ninguém, para não demonstrar que tu é esperto, eu sei mais. A tua ironia, a tua palavra mal dirigida é como se fosse uma facada, um tiro. Vamos pensar nisso? Sejamos mais humildes em tudo, em tudo. E esse texto nos faz também pensar na questão de nós trabalharmos a questão do ódio, né? Das raivas, das nossas invejas, ciúmes, porque nós vemos hoje ainda, irmão Antônio, muitas pessoas que ainda têm esse mau hábito. Porque fulano e fulana não fez, porque não fizeram isso, mas eu vou fazer melhor. Como se aquelas pessoas lá não tivessem feito nada, mas fizeram dentro das suas condições, fizeram o que puderam. Né? Então, aquela coisa sempre do ego, né? Eu sou mais, eu sou melhor, eu vou fazer melhor. E essa questão aquela pessoa que realmente sabe fazer o melhor, ela usa o silêncio. Ela não fica se gloriando o tempo todo. Eu sou o melhor médico, eu sou o melhor político, eu sou o melhor governante, eu sou o melhor palestrante, ou eu sou o melhor médium. Não, ela se cala. Jesus, em nenhum momento na sua passagem na terra, ele ficava se gloriando de si mesmo. E o nosso irmão Antônio lembrou muito bem quando ele falou da parte de servir, porque Jesus, o Filho do Homem, ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. E realmente ele nos serviu. Ele serviu a todos nós. Aquela imagem, né, daquela vivência dele lavando os pés, como falou bem o nosso irmão Antônio, é um símbolo de humildade pura, de simplicidade e também de coragem. Porque tem que se ter muita coragem para se calar, para silenciar, para não dizer eu sei, eu sou o melhor. Tem que se ter coragem para trabalhar tudo isso dentro de nós. E é necessário. Por que então ocorrem tantas guerras? Não estou falando das guerras de bombas ou guerras entre nações, guerras dentro da nossa casa. Guerra dentro do nosso local de trabalho. Guerras dentro da nossa sociedade, do nosso Estado, da nossa política. Por que ocorrem tantas guerras, tantas disputas?
Pelo nosso egoísmo. Nós vemos muitas vezes casais que brigam porque um tem um emprego melhor que o outro. E não admitem. Então, e isso o que acontece? Tem os filhos, acabam passando tudo isso para os filhos. Criando ali disputa, muitas vezes, entre os irmãos, dentro da própria família. Então, aquela frase, tem uma frase que o irmão Antônio fala, né? Quem tem mais dá para quem tem menos. Só que tem pessoas que distorcem um pouco isso daí. Acabam fazendo ao contrário, esse que tem mais, né? Penso que é a matéria, né? Quem tem mais sabedoria, quem tem mais amor, quem tem mais paciência, quem tem mais, esse dá para o outro que tem menos. Esse sentido. Esse é o grande sentido. Boas maneiras, por exemplo, que nós estamos estudando hoje, que vem da humildade total, né? É um sorriso. Um sorriso não é boas maneiras? Se eu pego a pessoa e sorrio para ela, ela pode estar com raiva de mim, mas eu estou sorrindo para ela. Ela leva um choque. Uma palavra calma, boa. Um estender de mãos para o cumprimento. Isso, boas maneiras. Um olhar calmo. Uma não buzinada no trânsito para não ofender ninguém. Dar passagem para o outro carro que está enrolado ali. Não apressá-lo ainda mais. Ter a calma no trânsito tão atribulados os dias de hoje. Ter paciência, isso são boas maneiras. O dia a dia nos diz isso. Porque aquele que quer, não, esse lugar é meu, não, deixa o lugar para o outro. Não precisa ser teu. Se ele precisa mais, se ele quer mais, ele está com pressa, dá o lugar para ele. Ele quer passar, deixa passar. E diz ainda, vai com Deus. Não fica bravo. Não fiques bravo, isso também é são boas maneiras. Isso é humildade. No mundo de hoje, talvez seja ainda uma utopia estarmos falando isso aqui agora. Mas é preciso que a gente comece. As utopias vão começar em algum dia. Eu falava do futuro agora, e o futuro está chegando aí. E cada um de nós faz esse futuro. O futuro melhor para cada um de nós. Mas não é o futuro do ganho material que nós estamos falando. É o futuro do ganho espiritual. É o futuro em que teremos a convivência fraterna entre pessoas, entre povos e nações. A irmã já usa últimas considerações e a prece, por favor. Então, que tenhamos em mente esses ensinamentos do Cristo e a imagem dele, lavando os pés dos apóstolos, para que nós possamos entender que se nós queremos ter uma boa evolução espiritual, uma vida espiritual boa, pós essa encarnação, que nós possamos ter humildade no nosso coração, independente se somos ricos ou pobres, a humildade sempre. Então, neste momento, agradecendo sempre, agradecendo ao nosso Pai Criador pela nossa vida, por estarmos aqui mais uma vez. Gratidão, Senhor, pelo alimento à nossa mesa, pelo nosso trabalho, pela família que nós escolhemos e que nos aceitaram, por todos os irmãos ao nosso derredor. Gratidão por essa natureza que nos cerca. Gratidão por essa existência, pela oportunidade que temos de nos melhorar, de evoluir espiritualmente. Que o teu amor divino penetre em nossas mentes, nossos corações, e possamos olhar a todos com os olhos do Cristo, nosso irmão e mestre. Senhor, que tua mão divina se faça neste momento sobre todos os doentes, aliviando as dores, curando as enfermidades, sejam da alma ou do corpo. Que o manto sagrado de nossa Mãe Maria
ampare e ilumine a todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.